nessa edição da TV Espaço Homem, nós vamos inovar, vamos trazer uma espetacular perita judicial. Gente, ela é especialista em várias áreas, inclusive mulheres, atenção homens, avaliação de joias. Joias são investimentos, joias são bons momentos, e nós vamos aprender tantas coisas hoje que vocês não imaginam. Hoje conosco está a Débora Aparecida Sato Basso, tá? E os nossos cumprimentos e agradecimentos à sua pessoa também, não é? Aqui conosco, uma honra homenageá-la numa profissão que a maioria são homens. Deixa aí Verdade, o seu contato para o nosso público, nossos seus Hum. cumprimentos. Eu estou, me sinto muito honrada e muito agradecida de estar aqui com vocês hoje, numa data especial, né? A gente vai aí homenagear o Dia das Mulheres também, então isso é muito interessante. E fico muito feliz de poder conversar com todos vocês, a gente tirar dúvidas sobre essa área, né, da gemologia e na área forense, né, da perícia judicial. O que é essa perícia judicial? E o campo, assim, para as mulheres, como que está, não é? Eu fico muito feliz de poder aí contribuir e responder algumas perguntas. Porque são tantos conhecimentos, não dá para muitas perguntas, né? Dá uma para cada capítulo a gente pode fazer. Bom, então nós estamos aí diante da perita judicial, né? E, gente Uhum. do céu, vocês não imaginam o tamanho que é o currículo dela, que ela diz que é breve currículo, tá? Então, ela é especialista, como disse, em avaliação de joias, é comunicóloga, é licenciada em ciências, é pós-graduada em várias áreas forenses no Brasil, né? Inclui dentro dos estudos dela especializações em universidades internacionais, tá? Ela trabalha também e formada nas áreas de perícias de cybercrime até cybersecurity, além de especialista em, olha, cuidado, detecção facial. E ela utiliza o método Paul Elkman. Oxe, que tal? O que eu vou começar a explicar para nós agora, de toda essa formação? Vamos começar pelas joias? Vamos Vamos. lá. Joia todo mundo gosta de presentear, grandes culturas, né, todas fazem um patrimônio de joias desde criancinha, né? Agora, joia no ponto de vista homem presenteando mulher, mulher presenteando homem, a compra das joias como um investimento familiar, vamos dizer assim. Enfim, o que dá para a gente pensar assim sobre as joias inicialmente, antes de chegar no roubo, que tem que ter a mente. Também, não é? Pois é, as joias, né? As joias sempre encantaram a todos nós, né? E ela vem de um momento histórico e cultural. Se a gente vai pelo âmbito assim da arqueologia, a gente vai encontrar histórias e momentos que as pessoas estudaram, escavaram algumas tumbas e encontraram objetos de adorno com ouro, com turquesa, em diversos países, né? Porque aí a gente já lembra direto, já vai ali para o Egito, mas não, em diversos países, inclusive aqui na América do Sul. E isso sempre encantou a gente. E é algo cultural, não é? A gente tem, por exemplo, na Índia, o hábito das pessoas usarem muito o ouro. Por quê? Porque além da questão da história do dote, né? Porque lá as mulheres têm essa questão de terem o dote para poder se manter e pagar o casamento delas. E isso é muito estranho para a gente, mas para eles lá é normal, é cultural. E está conectado diretamente a uma questão cultural que vem de astronomia com astrologia, que eles buscaram há séculos e séculos atrás por meio da cultura que eles tiveram lá e dos Ayurvedas. Ou seja, eles usam o ouro para trazer algum benefício para eles. Então você vê, por exemplo, uma pessoa, uma mulher de uma casta que ela não tem nenhum dote, nenhum poder aquisitivo assim relevante, mas ela vai ter um par de brincos em ouro, uma bela de uma pulseira de argola em ouro,
porque isso é cultural e para eles lá é importante ter isso. Então, a gente vê também, por exemplo, nos países árabes, quando eles vão, são convidadas, as pessoas são convidadas para um casamento. No casamento, elas vão fazer o quê? Elas vão dar presentes, conjuntos de joias. Chegam com estojos magníficos de ouro, e não é ouro 18 quilates que a gente conhece aqui no Brasil, que a gente fala que é o ouro bom. É o ouro 21, 22 quilates, que aí a gente pode depois discorrer sobre as diferenças do ouro. E é muito interessante, porque ali eles vão mostrar o status dos colegas, né, que são convidados ali e vão mostrar a situação financeira que se encontram. Então, existe até uma competição no presente e no melhor kit de joias para a noiva e no melhor e mais famoso relógio de marca, todo em ouro para o noivo. Então, é muito cultural. Aqui no Brasil, nós também temos essa cultura, e é um status também, vem muito da história, vem da colonização portuguesa, vem de todo o histórico do Brasil, desde seu, eles chamam de descobrimento, né? Mas na verdade foi o ocorrido em 1500, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? Nós temos um país riquíssimo, riquíssimo em reservas minerais, em pedras preciosas, né, as gemas preciosas. Nós da Geociências não costumamos falar pedras preciosas, mas eu vou falar aqui como pedra preciosa, que é o nome que nós conhecemos, não é? E é muito interessante. E cada uma tem um valor específico, né? O ouro é o principal para você ter um retorno. Ele é um commodity, não é? Ele tem um valor muito importante. Tanto é que os países investem em compras de ouro. A China hoje está comprando ouro de todo o mundo. Está comprando ouro do Brasil assim de monte. Para quê? Para reserva, porque é uma moeda, não é? Assim como era antigamente, sempre foi uma moeda muito forte. O grama do ouro hoje está, creio eu, ele vai variando, né, no mercado, mas acho que está R$ 350. Então, por aí você vai vendo. E na caixa você vai poder trocar temporariamente o que é o penhor. O penhor é justamente você ter uma peça de ouro, você está ali apertada naquele momento, precisa pagar alguma conta. Você pega as suas joias, vai até a caixa, o avaliador vai analisar com o preço de mercado. Só que aí é o seguinte, aí é que tem os detalhes, né? Que você precisa estar a par de como é. Eles vão valorizar muito o ouro da peça. Se você tem um belíssimo anel de rubi com uma pedra imensa de rubi, mas pouco ouro, ele não vai valer tanto quanto uma belíssima peça de ouro maciço com diamantes, por exemplo. Porque as duas coisas que a caixa vai valorizar é o ouro, em primeiro lugar, e os diamantes em segundo lugar. Diamantes, a gente depois precisa fazer um encontro para falar somente deles, porque aí tem a cor, o brilho, a lapidação, a pureza, enfim, uma série de fatores que vão envolver ali o seu preço final, né? O Agora, uma tamanho. dúvida, professora, Sim. é, é mais negócio se fazer investimento em joias do que, digamos, no mercado de capitais, mas tem um problema grande, né? Que é a segurança. Como é que a gente tem que Pois é. pensar nessa questão de investimento em joias? Eu acho que ela atrai muito mais exposta, não é? Tem Ela, seguro, por exemplo, como que funciona? exatamente. É, Você não pode, por exemplo, as pessoas que investem nas joias, elas não deixam, se tem um grande montante de joias, elas não deixam em suas casas, em locais onde fica assim um pouco mais vulnerável. O que acontece? Existem bancos que possuem pequenos cofres que são o estilo uma gavetinha que você aluga mensalmente e que existe um seguro disso, que você vai fazer o quê? Você vai guardar os seus bens naquele cofre que você aluga
naquele banco e que somente você vai ter acesso. Então, existe essa segurança. E qual a garantia que você não vai ter nenhuma dor de cabeça, nenhuma surpresa desagradável? Você vai ter o seguro e você vai estipular o valor do seguro do seu cofre. Então, é bastante interessante se você tem uma quantidade boa, né, considerável de joias, que você invista nessa segurança, especialmente no Brasil, não é? Porque é bastante complicado. Digamos assim, só para quase que finalizando, né? Supondo que a pessoa tenha as joias em casa, tá? E Sim. houve um roubo, digamos assim, que hora que entra a perícia das joias? No caso, quando Pois é. alguém encontra algumas, ou tinha que ter feito a perícia antes para ter o valor delas, como é que vai ser aí? São vários casos, né? A perícia nas joias, ela tem um leque muito abrangente. Você pode fazer. O maior caso da perícia nas joias, né, na gemologia, é quando existe, por exemplo, uma apreensão ou de pedras preciosas ou de metais de ouro, que a Receita, por exemplo, pede para a gente fazer essa avaliação e essa perícia, se realmente são as pedras legítimas, quanto vale, porque existe um valor acordado internacionalmente de cada tipo de gema, o valor do ouro, enfim, é tudo cotado em dólar. Agora, quando existe esse caso, esse é um caso à parte. Quando pedem para um perito, vamos supor um caso assim, vamos fazer um caso fictício. Uma pessoa tinha uma joia na casa dela, houve uma invasão, levaram essa joia e um dia ela está passando por um shopping, ela vê em uma loja aquela joia que para ela era uma joia de família, então tinha como ela reconhecer, tinha detalhes, tinha gravação, enfim, tinha uma série de detalhes que ela poderia falar: essa joia é minha. Daí ela pode abrir um processo que vai, aí o juiz vai nomear um perito especializado na área, e aí o perito ou a perita vai fazer essa análise e dizer: olha, é condizente com o que ela está falando ou não é condizente. A gente vai avaliar o quê? A gema, vai avaliar o estilo, de que ano que é aquele estilo, aquele design daquela joia. Ele é compatível com que época, com que década. O próprio ouro, né, da joia. Então, é uma série de fatores que a gente precisa analisar e para isso é necessário muito estudo. É estudo, atualização constante, porque veja, existe cada caso que a gente tem aí atualmente. Alguns países estão pegando algumas gemas verdadeiras, por exemplo, um rubi. O rubi, ele tem aquela, eles vão fazer um formato assim de lapidação brilhante que parece um balãozinho, né? Que parece um diamantezinho. Então tem aquela parte de cima que a gente chama de mesa. Essa parte eles deixam a gema natural e a parte de baixo eles colam com uma parte artificial. E aí Nossa. eles estão vendendo como se fosse um rubi verdadeiro inteiro. E se a gente não tem o conhecimento, vai pagar um absurdo por uma semi-joia. Porque uma parte eles cortaram e tem o rubi, e a parte de baixo é algo artificial. Então, é um trabalho muito sério e muito detalhista, não é? Uhum. Então, isso exige muito conhecimento. Bom, então agora nós já aprendemos assim o valor de presentear joias e manter uma avaliação já desde o início, né, que é uma forma de garantia também, né? E o quanto ela vale, onde ela vai ficar guardada e caso de roubos, como seria o procedimento. Agora, lendo, né, esse seu material aqui, seu currículo é belíssimo. Gente, é impressionante a capacidade de conhecimento dela. Mas está tão em moda agora os crimes de cibersegurança, né? Uhum. Então, essa área de crimes cibernéticos,
enfim, a senhora também tem uma formação neste campo, né? Inclusive tem aí um movimento nacional junto com outro movimento mundial que é da ONU Mulheres, né? Uhum. Onde está se protegendo mulheres que estão, jornalistas que estão sendo vítimas, inclusive, de crimes de segurança, né? Área de cibernética, enfim. O que a senhora poderia, dentro da sua especialização, destacar para nós, né? Homens que estão, talvez, trabalhando na mesma área, gostariam de trabalhar na mesma Sim. área. Às vezes tem uma parente, a mãe, a mulher, enfim, que está envolvida numa situação dessa, né? O Uhum. que nós vamos explicar o procedimento, assim, o que está acontecendo e como é que a gente chama a perita antes, durante, depois do caso chegar na polícia ou na justiça, como que funciona? Bom, a perita, que momento, né, dessa situação de um crime cibernético ela vai atuar? Ela pode atuar antes, mas para a perita estar presente, já ocorreu o delito ou o crime. Então, ela vai estar ou antes para você elaborar um parecer técnico, aí a perita ou perito entra como um assistente técnico, ou seja, vai ser um ajudante do seu advogado, da sua advogada, para elaborar detalhadamente, com conhecimento, com aquele olhar mais ali focado nas informações que você precisa para ir diretamente no cerne daquela questão junto ao processo e abrir o processo. Esse é um formato. Assistente técnico, parecer técnico, trabalhando junto com o advogado para entrar com o processo. Segundo formato, o crime aconteceu e a pessoa precisa de um perito nessa área para comprovar que aconteceu esse crime, né? E a outra pessoa, o requerido, fala: não, não aconteceu. Aí o juiz vai determinar e vai nomear um perito, uma perita judicial, e essa pessoa tem que ter a especialização, mostrar a sua formação nessa área, o seu conhecimento, para poder fazer o confronto desses materiais, de todo esse trabalho, e fazer o seu laudo pericial, comprovando sim houve essa situação ou não houve essa situação. E aí a decisão é do juiz de acordo com o laudo. Então o perito vai ser o braço direito do juiz nessa ajuda para combater essa situação. É interessante, professora, porque quando eu li um dia desses, aí, até soube, próximo de mim, que a Polícia Federal apreendeu dois escritórios do crime, né? Então, interessante que trabalha com Deep Web, Dark Web, enfim, uma série de Sim. coisas que na minha concepção e idade não conheço muito bem. Mas o que se percebe na lei é o seguinte, existe um abuso de poder de algumas autoridades, inclusive de quebrar sigilos de certas pessoas que têm determinadas áreas, às vezes são perseguição política mesmo, partidária, sabe, violência moral, essas coisas que possam estar existindo, né? Então, o correto é pedir a licença no judiciário, Uhum. justificar o porquê, veja se está certo. E aí depois, então, tem um prazo de uma semana para investigar, encontrando ou não encontrando nada, tem que explicar, então, o que foi que encontrou, né? Da suspeita que tinha, o que encontrou. Né? Ou o outro caso, né, que seria, eu quero a renovação. Uhum. Não vai ter a renovação, porque a lei determina uma semana, e ele não Uhum. apresentou o que ele investigou que teria que ampliar. Então, essa lei ela está bastante confusa no momento, né? Tá. Mas o que a senhora poderia explicar? Quer dizer, não é qualquer um que chega lá e quebra o sigilo de não sei quem. Não Esse aí que tem pode. que. Tem Existem que algumas, existem alguns critérios para poder servir como provas, né? E a gente está aí com essa nova lei de proteção de dados, né? A LGPD, e isso é extremamente importante para que tenha um respaldo maior. Eu acredito que a gente está aí crescendo e está melhorando em comparação à última década de como era e como a gente sofria com muito mais situações, especialmente as mulheres, não é? E nisso esse espaço ONU Mulheres assim está
maravilhosamente fazendo um trabalho muito lindo e deve estar sofrendo bastante porque é bastante complicado, é um tema muito delicado. Agora, a gente pode tomar alguns cuidados, eu posso deixar aqui umas sugestões para quando acontece alguma situação. Hoje em dia todo mundo tem um celular, não é? A gente pode, quando perceber que tem alguma pergunta muito estranha, quando tem algo que você acha meio suspeito, já grave, já deixe gravado isso e diga, porque assim, se você é o autor, você está participando de uma situação que há um envolvimento direto com a sua pessoa, você pode usar uma gravação como prova, correto? Contanto que você também possa avisar, olha, eu estou gravando isso tudo, está bem? Agora, existe uma outra forma que às vezes não precisa nem o consentimento. Se você está tratando diretamente de um assunto ali com a pessoa, isso exige uma aplicabilidade em que você está tratando de algo que é do seu interesse e daquela pessoa, você pode usar isso sim para a sua proteção. Agora, outra coisa, a gente precisa ter cuidado, porque a internet, ela é meio que é muito boa. Nós temos tudo ao nosso redor ali com fácil acesso. Mas ao mesmo tempo, tudo que tem um lado bom tem um lado não tão bom, não é? Então, por exemplo, se você tem a câmera do seu celular, existe como você ser acessado pela câmera do seu celular, câmera do seu computador. Existe como você deixar rastros e informações, tanto você quanto o outro lado, não é? Então, a gente vê, por exemplo, a Deep Web, tantas coisas terríveis que a gente já presenciou nessas situações aí, e que realmente agora está crescendo e facilitando. Existem ferramentas, existem algumas ferramentas específicas que nós usamos, que a gente consegue sim rastrear por meio de uma gravação, uma situação e localizar. Às vezes você localiza até onde a pessoa está mesmo, sabe? Dependendo do aparelho. Então é bastante interessante, está crescendo muito a proteção também, mas a gente tem que tomar certos cuidados, não é? A gente não pode ficar aí à mercê e ficar muito tranquilo, mesmo com essa lei de proteção de dados, mesmo com toda essa situação crescendo de forma favorável para nos dar maior segurança, a internet ainda continua aí um local aberto para todos, não é? Então, tem gente que tem muita informação para acessar as informações dos outros. O que se vê também muito assim é que a legislação, ela prende, vamos supor, tá? Daqui a pouco o serviço de advocacia daquela pessoa que às vezes tem mais abonado que a vítima, solta. Mas eu acho que chega na segunda ou terceira vez, já teria que andar com uma... como é aquela tornezeleira eletrônica que é para todo mundo saber, né? Sabe? Tem alguma coisa que essa pessoa já não possa mais andar por aí de qualquer jeito, né? Então, eu acho que assim, a parte legal, né, no meu modo de entender, e a senhora que é a perita aí, com todas as especializações aqui, eu sou semi-analfabeta perto da senhora, mas eu estou falando no sentido de proteção mesmo, né? Pensando em nós mulheres, quer dizer, nós não temos conhecimento. Se a gente vê o que um cara está fazendo, como é que a gente vai demonstrar para o indivíduo que a gente está sabendo o que ele está fazendo e vai prejudicar mais ainda, né? Na verdade, muitos eu acho que até são psicopatas, né? Porque a insistência prova de que não é uma pessoa de perfeito juízo normal, né? Que não se dá o respeito, se põe a risco, não respeita a lei, já tem muitas características que é um psicopata. Né? Aí joga lá na não sei o quê, começa aquela discussão, volta. Né? Então, se uma mulher disser, estão pendurados no meu poste, estão me gravando, entraram no meu, no, não sei o quê, entraram no Brasil, ninguém acredita nisso, sabe? Então, você precisa ter informações palpáveis para entrar com um processo, e aí o perito vai dizer, ó,
realmente estava acontecendo isso ou não estava acontecendo isso. Não sei se o homem, se fizer a queixa, ele vai ser respeitado, mas dificilmente eu acho que uma mulher, alguém vai dar atenção para ela, tá delirando ela, porque não sei o que, quer aparecer, até, né? Ainda tem um Neste pouco caso, disso. Mas a gente está melhorando. Vamos torcer, porque assim, o que está acontecendo? Existem muitas peritas, existem muitas advogadas, existem muitas juízas, e eu acho que essa união de forças tem ajudado a caminhar melhor, sabe? Então, eu ainda tenho fé que a gente consiga aí uma melhora substancial em breve. Não, mas a pessoa pode contratar a perícia antes de entrar na justiça, por exemplo? Pode, sim. Existem muitos casos que você faz um laudo que, na verdade, aí se chama um parecer técnico, porque eles consideram um laudo quando o juiz pede, certo? Para identificar essa diferença. Então, um parecer técnico, você vai justamente contratar um especialista para analisar todo aquele material e aí sim entrar com um processo. Aí esse especialista vai dizer, vai trabalhar em conjunto com o advogado ou advogada e vai dizer, olha, vai ser um sucesso seu caso, porque a gente tem essas situações aqui que estão comprovando o que você está falando. Então, doutora, dentro das suas especializações, também me chamou a atenção, além de todos os cursos, né, de universidades internacionais, as áreas de perícia que acabou de explicar, né? A senhora é uma especialista em detecção facial pelo método Paul Ekman. O que pode explicar para nós que não somos especialistas na sua área, o que é essa detecção facial? Eu achei interessantíssimo, né? Mas não sei explicar. É muito interessante e é um complemento para o trabalho do perito. Por quê? Porque a linguagem de algumas expressões faciais é mundial. Em todo o mundo, o Paul Ekman, ele foi fazer uma pesquisa em vários locais no mundo, foi até tribos, foi em diversos países, e notou, percebeu que quando a pessoa mente, alguns músculos da face se contraem. Quando ela tem uma aversão a alguma informação, também. Então, são determinados músculos da face. Então, ele foi criando um protocolo para a gente perceber se a pessoa está mentindo, se ela está com raiva, se ela está feliz, se ela está com nojo, se ela está descontente. Às vezes a gente fala, não, eu não fui lá, eu não fui lá, e faz assim com a cabeça. Não, eu não fui, eu tô falando para você que eu não fui. Então é o seu inconsciente mostrando que você foi e a sua voz falando, não, eu não fui. Ou, ai, como é, nossa, você está linda hoje. E faz assim, ou seja, não está sendo condizente a sua expressão facial, a sua expressão corporal e o que você fala. Isso é muito usado na era forense, para que a gente possa perceber se aquele depoimento, aquela informação que vem até nós é real ou não. E com esse protocolo que ele criou, é um embasamento científico que a gente pode trazer, porque ele fez muitos estudos, centenas de pessoas foram estudadas, e realmente foi um resumo que traz aí uma acuidade e uma veracidade muito grande, que dá um suporte muito grande para a gente determinar se a pessoa está falando a verdade ou não. Isso é até bom, né, para as mulheres fazerem aí, descobrir quando você vai fazer umas perguntinhas para alguém, falar, e aí? Você já sabe falar se a pessoa está mentindo. É interessante. Mas os homens, no caso, eles têm essa utilização do método também, por exemplo, mas, por exemplo, tem que ser policial, ou qualquer tipo de pessoa trabalhar na área de recursos humanos, de repente saber. Excelente. Né? Quais seriam áreas que podem. As mais diversas áreas. Você pode ser uma pessoa curiosa, que quer compreender melhor esse tema por gostar, e você pode fazer curso. Você pode atuar na área policial, é extremamente importante. Os detetives é extremamente importante. O meu gatinho fazendo bagunça aqui. Para detetives, para até médicos, sabe? Médicos, enfermeiros, pessoal da saúde,
Porque às vezes eles fazem algumas perguntas e para adolescente que está na frente dos pais e ele ou ela fica meio incomodado, não responde a verdade, aí esse pessoal da saúde já sabe, essa pessoa não está falando a verdade porque ela não está confortável. Vamos tirar o papai e a mamãe daqui para conversar melhor, porque não dá as informações corretas e a gente pode errar num diagnóstico por conta disso. Olha a importância. Na área forense, né, na área judicial, os advogados, os juízes, os peritos é extremamente importante. Detetive, extremamente importante. Enfim, eu diria para você que é extremamente importante para todos, para todas as áreas. Para os professores, para você poder saber o que passa, né, com uma pessoa, para um psicólogo, para o pessoal que trabalha com essa área da saúde mental também. Enfim, é extremamente importante e eu recomendo fazer, porque vai te trazer muitas informações extremamente úteis para muitas áreas da vida. Agora, esse método é ensinado onde? A senhora também tem porque parece-me que a senhora tem várias áreas de cursos também que ministra junto Sim. com outros grupos, né? E esse método Paul Ekman é ensinado também por meio das suas instituições? Como é que funciona? O método Paul Ekman, ele tem que ser, a pessoa tem que ser licenciada por meio do método dele, não é? Lá com o pessoal do curso dele. Então, você tem que ter um licenciamento, você tem uma taxa que você paga para poder utilizar. Mas também existem outros cursos embasados nas informações. Se você não for oficialmente usar o Paul Ekman, você pode fazer cursos que também existem com base nos estudos dele. Você pode pegar, tem livros. Então, você pode ter uma forma mais livre de lidar com essas informações e que não necessariamente se aprofunde tanto para usar na sua área, mas que tenha essa fundamentação extremamente importante que ele deu para esse método. Então, tem duas formas. Você pode ir a fundo no método Paul Ekman, com ele, com a filha dele agora, né? E você pode ir por meio de literaturas do Paul Ekman e fazer no seu tempo, no seu momento e ter esse conhecimento também de uma forma mais leve, vamos dizer assim, para usar na vida. Eu acho bastante interessante. Porque existem alguns livros, tipo O Corpo Fala, e outros que dão mais ou menos essa conotação, mas eu não creio com esse sentido de que a Com pessoa essa está seriedade. fazendo, né, uma perícia para observar determinados detalhes, assim, tão É. específicos de comportamento, né? Porque Eu não sei se você assistiu, mas existia um seriado que chamava Lie to Me, que não. é muito interessante. Eu até recomendo que vocês vejam, que ele é baseado no método Paul Ekman, que é uma pessoa licenciada pelo Paul Ekman, que ele recebe casos, vamos dizer que ele é um perito nisso, né, em identificação dessas emoções. E aí ele vai identificando e colaborando com a polícia, falando, olha, esse aqui ele está mentindo, esse depoimento não está correto, tem alguma coisa errada, vamos mais a fundo. E são capítulos com histórias muito interessantes e embasadas, fundamentadas na ciência do Paul Ekman. Certo. Aqui no Brasil tem cursos especificamente para quem queira fazer, digamos, um curso livre de Tem. faculdades ou ainda não? Tem também? Existem alguns cursos de especialização, não em nível de pós-graduação, mas assim, para você fazer com o licenciamento do Paul Ekman por meio de pessoas que já fizeram esse curso do Paul Ekman. Então, você pode buscar ali as informações na internet e aí você consegue ter as informações dessas pessoas. É bastante interessante. Bom, o que eu entendi também a senhora ministra cursos, né, além de todo esse aparato de perícias e outras especializações que possui, não é? Avaliação de joias, de patrimônio, enfim, o seu currículo vai estar aqui exposto e as pessoas vão ver a quantidade de especializações que a senhora possui sendo tão jovem, né? Então, eu gostaria de saber, assim, parece que a senhora leciona numa faculdade ainda, não sei qual é a disciplina, e que a senhora tem vários livros editados também, se quiser informar, não é?
Nós temos, sim, eu dou aula na FTA, que é a Faculdade de Tecnologia Avançada, e nós damos aula na pós-graduação para especialização na área forense, em ciências forenses. Eu convido todos vocês a conhecerem, porque é uma das. Eu acredito que ela é a melhor faculdade para pós-graduação para quem tem interesse nessa área de perícias. Temos excelentes profissionais, colegas meus ali, renomados nacional e internacionalmente. Então, é bastante interessante e traz uma bagagem, um conhecimento bastante multidisciplinar, é muito interessante. E é o que eu colaboro ali com eles também, não é? Esse conhecimento multidisciplinar. E eu estou com um livro para sair, ele está aí sendo trabalhado em parceria com uma grande amiga minha, porque além disso eu também eu faço perícias na área grafoscópica, documentoscópica, na área de identificação de voz, de falante, identificação de falante, e com a minha amiga, nós estamos aí com alguns projetos para sair, mas mais para o final desse ano. Bastante correria, estamos com muitos cursos. E os cursos de gemologia? Os cursos de gemologia, depois eu vou deixar o link do site para vocês, quem tiver interesse, porque assim, gente, um país maravilhoso como o nosso, o Brasil, com tanta riqueza, que o pessoal de fora, o pessoal da Europa, da Ásia, de todos os outros lugares, eles ficam maravilhados, porque somente aqui nós temos as maiores riquezas de algumas gemas preciosíssimas que só existem aqui. Por exemplo, a ametista. Veja a Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul, uma cidade sobre uma parte ali somente de ametistas, com as cores mais puras e mais valorizadas do mercado. Você leva para fora do país, nossa, as pessoas ficam enlouquecidas. Nós temos tantas riquezas e a gente precisa divulgar isso, a gente precisa ter conhecimento e se apropriar disso. Para quê? Para que as pessoas criem cooperativas com esse conhecimento, elas moram ali naquela região, vamos criar algo na área do turismo, na área da gemologia, do artesanato, de todo esse trabalho, da história, não é? Do conhecimento e do valor que a gente tem aqui. Isso é muito importante. Certo. Agora a senhora falou então que tem livros, parece que a senhora já tem editado, né? Não, o livro ele vai sair no final desse ano. Ah, entendi. Sobre a Algo perícia, sobre perícia de livro identificação também. de falante. Eu tenho algumas literaturas, mas aí é na área de mineralogia, que é mais especificamente com um trabalho que nós estávamos fazendo voltado a Minas e educação ambiental, que era uma proposta, nós ganhamos até prêmio pela USP, pela Poli, mas é voltado para uma área de recuperação, de resgate ambiental, que é também uma área que eu atuo. Eu acho que ficou muito boa, muito bem explicado tudo, né? E acredito assim, não são só as mulheres que gostam de joias, hoje os homens também estão aí, né, na competição usando joias e tem joias belíssimas masculinas também, deixa para lá, né? Nossa! E é muito interessante, os homens no Brasil, eles têm um foco muito grande nas joias, no relógio. O valor é relógio, eles gostam muito de relógio no Brasil. Em outros países, não, aí eles usam mesmo. Tem culturas que os homens usam muita pérola, porque, por exemplo, na Índia, veja bem, a pérola usada no dedo mindinho vai melhorar a comunicação com as mulheres. Olha só que interessante a cultura como envolve, né? E É, aí eles usam muito a pérola, para eles é normal. E assim vai por todos os outros países. Nos países árabes, os homens gostam muito de usar joias. Eles gostam muito de investir. Se você vai no aeroporto, naquela região, ou mesmo na Turquia, e nessas áreas você tem Sabe aquelas caixas que você compra salgadinho, que você coloca ali o dinheiro e cai um salgadinho? Ali, ao invés do salgadinho, eles colocam o quê? Quadradinhos como se fossem chips, aqueles de celular, com barrinhas de ouro, de vários pesos, de 1 grama, de 2 gramas, de 5 gramas, de 10 gramas. Você coloca o dinheiro e cai a barrinha de ouro.
E o investimento para eles é extremamente comum. E eles gostam muito de fazer isso. Os homens guardam bastante. Mas tem muitas coisas lindas, não é? As correntes. É chique um homem com a corrente, né? Lindo. Então também das abotoaduras, né? Exatamente, as abotoaduras, aquelas Né? Também de são bem usadas. gravata. Exatamente. Então, Um charme, né? não é mesmo? Elegante. A gente fica pensa assim, joia mulher, mas não, os homens também usam muitas joias. Além de ser um investimento, é para beleza, para demonstrar poder, muitas vezes. Exatamente, é o que eu ia falar. Demonstra status, demonstra poder. E isso tudo traz consigo o quê? Que a pessoa tem um conhecimento, uma cultura maior, então ela tem mais informações, ou seja, traz o status para ela de tudo isso, não é? Falando em status também, eu acho que atualmente, né, uma das coisas que sejam, assim, praticamente a gente encerrando, mas eu gostaria de ter sua opinião, né? É assim, se tivéssemos que avaliar pessoas hoje, vamos supor, pensando no sentido de contratação, para um cargo de chefia, gerência, enfim, que seja um poder de decisão, eu acho que hoje, se eu tivesse esse poder, eu olharia muito o comportamento da pessoa com relação às questões da cibernética e da segurança. Porque Sim, eu acho que é polo número um central, é assim, um nervo central da história, né? De qualquer negócio, de qualquer coisa, ter pessoas com essa formação de combate, né? Porque nós temos aí uma vergonha no país atualmente, cada hora está sendo invadido um departamento público, né? Hoje nós, cidadãos e cidadãs, nós não sabemos quem foi que invadiu nossos dados de saúde, por exemplo, no SUS, né? Outras coisas aí. Então, eu acho que nós precisamos de homens que se interessem nesse campo, né? E se eu fosse selecionar, eu sou bem dura nesse aspecto, né? Eu exigiria isso de cara, assim, sabe? Você tem que ter essa formação, senão não entra. Porque praticamente, se não houver esse tipo de cuidado, as empresas vão estar sendo invadidas continuadamente, não é? Ter a sim. serviço da perícia dentro da própria empresa, eu acho que também é até uma questão higiênica, como eu digo, porque apareceu algo, aconteceu algo, o perito está presente, já está, né, fazendo um documentário, apontamentos, arquivos, já indo atrás de algumas pistas, né? E temos assim o detetive. Eu acho que o detetive também, dentro de várias áreas de profissionais hoje, se o profissional não puder ser detetive, ele vai ter que trabalhar com alguém com a área de detetive. Sim. Porque a criminalidade é tão grande hoje, né? E eu vejo, por exemplo, que tem mulheres que têm curso de detetive, né? Várias formações, Sim, eu enfim. tenho uma grande amiga minha que ela é detetive, maravilhosa, mora no Rio, excelente profissional, faz um trabalho muito lindo. E ela trabalha muito com empresas. A gente viu vários casos, porque o que acontece é o que você falou. Abre-se portas para pessoas que a gente não conhece na hora da contratação. E aí, o que acontece? Houve um caso que os produtos que eram lançamento da empresa, de repente, eles iam conversar com o cliente para mostrar esse lançamento, o cliente ficava lá entediado. Mas eu já conheço esse produto, o seu concorrente me trouxe. Por quê? E eles falam, gente, como pode ter acontecido isso se a gente acabou de trabalhar nesse lançamento? Porque aí eles, analisando com os profissionais, os peritos, eles verificavam de onde estava vazando aquela informação. Era uma pessoa de lá de dentro que vendia para o concorrente. Olha a situação. Sim, Então sim. é muito importante, né, ter essa formação. Outro foi o sequestro de alguns arquivos que eles exigiram criptomoedas, milhares e milhares de dólares, milhões de dólares, para devolver documentos confidenciais e muito importantes para a empresa. Ou É. seja, isso é muito complicado, é muito delicado. O que a senhora abordou agora é interessante, porque eu sou acadêmica da Organização Mundial da Propriedade Intelectual da ONU. Os Uhum. dois cursos que tenho a formação, não é? Tanto os que estão no direito né, da área de marcas, patentes, a parte mais, né, intelectual da coisa, e do outro que é o direito autoral, né, que é propriamente dito, Exato. né, toda a área
de criação, enfim, tem aí as piratarias também. Então, é incrível porque tanto as duas leis, os dois métodos são para proteção, mas como tem furos e Sim, crimes em torno, né? Quer dizer, não adianta, você vai precisar do detetive ou você se torna um detetive. Isso aí você exatamente. tem a forma de, né, conduzir a coisa. Uhum. A concorrência desleal hoje é tão grave e tão grande que tem pessoas que montam uma empreseca aí de qualquer coisa para fazer de conta, sabe? Que é para poder estar espionando. Nós temos um caso aqui que o poste está e não tinha nada. Hoje o poste tem mais de 100 coisas penduradas nele. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Se fosse uma outra pessoa, não estava esses penduricalhos. Cada vez que a outra pessoa muda, vou supor, continuadamente, vem os penduricalhos para o poste. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa está com uma perseguição continuada de concorrentes desleais, né? Alguém que está minando a informação no computador, na telefonia, é o que ela fala, o que ela comete de qualquer, vamos supor, gritou com o gato, com o cachorro, que uma pessoa está zangada, está todo mundo, oh, né? É o que veste, é o que come, é o que sai, é o que fala. Revista um lixo, você vê, isso Uhum. é um Uhum. crime É. de desumanidade, realmente, né? Mas por quê? Porque quer saber o próximo passo, porque quer minar o próximo passo, né? Então, nós temos hoje uma grande carência, eu diria, de Uhum. pessoas detetives e investigadores particulares, né, os peritos, como você está colocando, né? Porque a polícia não dá conta de tudo. E a vítima é a melhor e mais interessada de fazer flagrantes, a fazer as Uhum. provas, não é mesmo? E eu acho que quem tem medo de detetive, quem tem medo de perito, porque já é criminoso. Essa Não pessoa está é? escondendo algo na vida dela, não é verdade? É Se ela verdade. está limpa, tranquila, não tem por que estar com medo de algo e alguém, né? Exatamente. Então, E é aquela questão, né? Volta à multidisciplinaridade. Se você tem uma formação em alguma área forense da perícia, se você tem uma formação, você soma isso, você tem essa parte de detetive, soma isso, detecção de mentira pelo seu análise facial. Isso vai te completando e você vai dando mais informações para enriquecer aquele seu argumento, para que você possa ali entrar na justiça e pedir o que é seu de direito, não é? sim. Então isso é muito interessante. O que é muito interessante é o tanto de mulheres que estão entrando nessa A área. senhora entrou no assunto que eu ia Isso dizer. é muito, muito bom. As guerreiras aí estão abrindo caminhos e estão enfrentando algumas questões, mas estão sendo pioneiras e fazendo excelentes trabalhos. Uma coisa que eu quero aqui dizer é que no Brasil nós temos excelentes profissionais na área da perícia, na área da investigação, e que realmente é aquilo. Tem muita coisa para ser feita, mas nós temos profissionais muito qualificados já e as mulheres estão fazendo um trabalho maravilhoso e seríssimo na área. Isso é muito bom. Em contrapartida, muitas mulheres estão sendo cooptadas para participar dos crimes. É Pois é, gravíssimo. E aí, na pois hora é. da prisão, todos saem, né? Muito bem, obrigada, e elas vão presas, que aumentou como nunca número de mulheres em prisões, né? Isso tem que ser analisado com muito cuidado, verdade, e a gente precisa aí de pessoas que possam colaborar para que isso não aconteça mais, não é? Nós temos um estado também, digo de norte a sul, de leste a oeste, muito omisso nesse aspecto, né? Vai fazer um registro de uma. Já estou sendo. Sofrendo concorrência desleal, a pessoa te olha de cima a baixo assim, dá uma gargalhada, né? Ela não vai É, perguntar do que você, você diz, qual é o produto, qual é a marca, qual é o seu. Elas não fazem nada. E se a sim, mulher, então, aí é mais desqualificada ainda, por gente que não tem nem a capacidade dela de criar, iniciar alguma coisa, né? Eu acho assim que nós temos aí o Dia Internacional da Mulher, estamos valorizando as mulheres que são corretas, que lutam, que estão se formando, como a senhora está dizendo, que hoje já estão trabalhando na questão da segurança até do país, muitas sim. vezes, né? Uhum. Inteligentemente, temos mulheres no crime, lamentavelmente, né? É. Cooptadas para esse caminho, entrou uma vez, não sai mais, né? E Uhum. temos homens maravilhosos que estão, né, treinando, orientando mulheres, dando oportunidades, cargos,
E Sim. temos homens covardes roubando mulheres, quer dizer, uma coisa, né, tife, digamos assim, que graça tem o cara ter uma empresa lá, contratar um monte de gente, até pistoleiro, para assustar uma mulher. Imagina, Né? chegamos E tudo a posto. gente, por isso que eu falo, eu acredito muito na união. Então, por exemplo, numa situação que a senhora falou, né, que a pessoa vai e fala, olha, está acontecendo determinada situação comigo, a pessoa já olha assim. Agora, se você vai com uma pessoa, junto com você, uma outra mulher, que entende de leis, vai com uma outra que fez o trabalho de campo e que trouxe material para comprovar que aquilo que você está falando tem fundamento, já são três ali pessoas com informação de peso para para cobrarem dessa outra pessoa, falar, escuta, o que vocês vão fazer, não é? E aí dá para o segmento. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente precisa aí manter essa união, não é? Sim, sim, sim. Infelizmente, né, aí, pensando em Dia Internacional da Mulher, né, no Brasil nós não temos segurança suficiente para as mulheres, nem para ser microempreendedoras, né? Para ser uma profissional como a senhora é, quanto estuda, quantas noites de sono, né, procurando fazer o aperfeiçoamento, né? E a preocupação, a responsabilidade que a pessoa tem consigo mesmo, com clientela, Sim. né, com o mercado, tudo isso tem muito valor, né? E os Uhum. homens, quando eles querem realmente homenagear mulheres, eu acho que hoje a homenagem que a gente quer não é tanto flores, é esse reconhecimento O da reconhecimento, gente, né? sim. Não é A porque eu acho que conquista ali do nosso reconhecimento, eu acho que seria a melhor forma, não é? não é De mesmo? homenagear. Um Nossa, com certeza. cartãozinho simples que fosse, mas que diz, olha, quando você faz isso, nota 10, você dá, não é mesmo? Nossa, é Reconhecimento a do, melhor né, coisa. da empresa, do Sim, chefe, da diretoria, né? Eu acho que está faltando muito também os homens incentivarem as mulheres, darem oportunidade e reconhecer, né? é Ninguém vai deixar apoiar. de ser Uhum. mais homem porque reconheceu que a mulher está com Exato, competência, né? Que está desenvolvendo. Ela é uma aliada naquela hora do exatamente. trabalho, da tarefa, não é? Exatamente, ver a mulher como aliada. Eu Isso. acho isso muito importante. Agora, o que a senhora gostaria de complementar para a gente? Para mim foi uma aula, viu? Como é que a gente vai completar isso aí? Olha, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, o meu carinho para vocês. Eu fico à disposição e eu quero que vocês estudem sempre, se informem, aproveitem a internet para pesquisar. Vejam se tudo que eu falei faz sentido mesmo. Comecem aí essa visão de detetive, de perito. E, pessoal, quem tiver interesse para trabalhar nessa área de perícia, o campo é muito vasto, existe perícia de todos os segmentos. Por exemplo, quando a senhora falou também de marcas e patentes, é uma área muito importante para se ter perícia, e há poucos peritos, mas é muito importante. Então, todo profissional pode ser um perito judicial. Então, mas para isso preciso que estudo constante e atualização das informações. Então, é isso. Fica a minha dica aí. Para você que gosta, vem com a gente fazer esse trabalho para ajudar a melhorar cada vez mais esse mundo nosso. Muito obrigada, viu, professora? Nossa, doutora, hein, gente? Ela é mestrada, não sei o que. Eu falei, leia o currículo, volta, né? Uma gratidão muito grande, tá? Eu sei quanto foi a correria do dia de hoje para chegar até aqui, não foi? A internet nos boicotou também, não foi, professora? Mas Pois é. chegamos aqui ao final da nossa gravação. Homens, parabéns, né, aos homens bons, aqueles que estão correndo Sim, para ajudar as classes sociais menos favorecidas. Parabéns àqueles homens bons que estão protegendo pessoas desprotegidas, sim. né? Que Tem não estão muita gente boa. complicando com jornalistas que estão só fazendo o trabalho deles e Uhum. delas, né? Nossos parabéns, como a senhora disse há pouco, aí à ONU Mulheres, Sim, né, a muito nossa trabalho. Neide, doutora Neide, Isso. procuradora do Ministério Público Federal. Nossa, é uma mulher que nós temos que pô-la hoje num pedestal por tudo que ela consegue, Maravilhosa. né? Envolvendo o Guerreira, FBI, né? Polícia Federal, tudo na defesa das exatamente. mulheres.
tá? Então, eu acho que a gente tem muitas coisas boas para comemorar, né, nesse Dia Internacional da Mulher, mesmo com as mazelas que jornalistas estão passando, né? E essas coisas que estão, assim, fora de moda, de perseguir, de bisbilhotar, de querer derrubar, sei o quê, só porque a pessoa está fazendo uma coisa certa, legal, que estão com inveja, acho que isso é uma coisa muito ultrapassada, a pessoa está numa fase de Exato. ridículo já, né? Tem espaço para todo mundo, não é? Então, Tem espaço para todos. Eu acredito que cada um aí consegue fazer um trabalho muito bonito no seu espaço, não é? E respeitar o espaço do outro, com certeza, é isso vamos sair mesmo. da A fase do união. ridículo, né? Vamos sair da fase do ridículo, que é melhor. Ai, ai, adorei você fazer essa entrevista, tá? Muito obrigada Grande mesmo. abraço. Adorei. Um grande abraço aos nossos ouvintes aí, homens, né? E as mulheres sempre dão uma espiadinha. A gente faz uma entrevista com mulheres, as mulheres, os homens dão uma espiadinha. Não adianta, não tem como impedir, né? Venham todos e todas. Então, obrigada, gente, um grande abraço. 8 de março, reconheça as mulheres valiosas nas suas voltas. Mulheres, se promovam no Parabéns. dia 8 de março, Isso se mesmo. homenageiem, tá? Isso aí. Um grande abraço, Estamos então, até a próxima edição.